Oi, sétimo! Vamos lá para as orientações da nossa atividade avaliativa. Ela é formada por 10 questões objetivas, então só existe uma alternativa correta, certo? A primeira questão é: as bactérias são organismos procariontes, ou seja, não possuem núcleo organizado. Essa característica acontece como consequência da ausência de... Aí ele me dá 5 alternativas para essa pergunta: membrana plasmática, parede celular, carioteca, cariotipo e DNA. Vocês vão marcar apenas uma para responder essa questão. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procariontes e eucariontes, se levarmos em consideração a ausência ou a presença de... Qual é a alternativa? Também é uma só correta. Parede celular, organelas celulares, carioteca, membrana plasmática e citoplasma. Vocês vão marcar apenas uma. Terceira questão. Procariontes apresentam células mais simples, que não possuem um núcleo organizado. São exemplos de procariontes: bactérias e plantas, bactérias e cianobactérias, animais e plantas, fungos e bactérias, protozoários e bactérias. Vocês vão marcar também apenas uma. Quarta questão. Os protozoários são um grupo de organismos heterotrópicos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção que esse protozoário tem. No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas que são chamadas de... Aí tem as alternativas: flagelos, cílios, pseudópodos, tentáculos, flagelos e cílios. Vocês vão marcar também apenas uma. Quinta questão. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas, que é causada pelo... Quem causa a doença de Chagas? Aí ele me dá algumas alternativas e vocês também vão marcar apenas uma. Questão 6. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Primeira afirmativa que ele me dá, para eu julgar se é verdadeira ou falsa. Considerando-se o nível de organização dos protozoários, podemos afirmar corretamente que são seres acelulares como os vírus, ou seja, não formados por células. Segunda afirmativa que ele me dá para julgar. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem sexuadamente. É a única forma de reprodução que esses organismos têm, é de forma sexuada. Terceira afirmativa. O protozoário causador da malária no homem é o parasita Plasmodium. Ele me deu 3 afirmativas, eu vou julgar se são verdadeiras ou falsas. Quando eu vou para as alternativas, da letra A, a letra E, ele me diz a seguinte informação: apenas a 2 está correta. Letra B, apenas a 3 está correta. A letra C, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Letra D, apenas a 2 e a 3 estão corretas. Ou a letra E, todas as afirmativas que a gente leu acima estão corretas, e aí tem que marcar apenas uma. Sétima questão. A amebíase é uma doença causada por um protozoário conhecido como amoeba histolística. A respeito dessa patologia, que é a doença, certo? Marque a alternativa incorreta. A amebíase causa dores de estômago e diarreia nas pessoas que se contaminam, certo, com esse protozoário. É um sintoma da doença. A transmissão ocorre pela ingestão de água e de alimentos contaminados com o cisto desse protozoário. Para prevenir-se da doença, é importante beber água tratada ou fervida e sempre ter uma boa higiene pessoal. Em casos graves, a amebíase pode causar anemia ao paciente. E a entamoeba histolística é um protozoário flagelado. Qual dessas alternativas está incorreta? Vocês vão marcar a alternativa que está errada nessa questão. Se liga nisso, para vocês não esquecerem. A 8ª questão. O desenho abaixo apresenta uma alga unicelular que não apresenta parede celular e possui 2 flagelos. Observe o flagelo maior
Observe que o flagelo maior emerge da célula, enquanto o menor não. Aí ele pergunta, a alga representada pertence a que filo que a gente viu quando estudou algas lá nos protistas? Aí ele me dá as alternativas. Vocês vão marcar apenas uma. Nona questão. Observando criteriosamente as características das algas, podemos englobar em qual reino? Qual dos reinos a gente vai colocar o grupo de algas? Ele me dá as alternativas. Monera, protista, fungi, animalia, plantae. Em qual desses grupos que eu acabei de estudar a gente estudou as algas? Em qual grupo essas algas fazem parte? 10ª questão e última. Em certas regiões do Nordeste brasileiro, são utilizados na construção de habitações rurais, tijolos de diatomitos construídos por carapaças compactadas de diatomáceas. Esse material corresponde ao quê? Aí ele me dá as alternativas. Algas feófitas, algas crisófitas, artrópodes, poríferos ou molusco. Lembra que a gente estudou lá? Vamos lá. Então, essa é a última questão. Vocês sempre vão marcar uma alternativa apenas para todas as perguntas. Boa sorte e a gente se vê. Tchau!